Olá, meu nome é Roberto Guimarães, eu sou especialista em sociologia e em educação Eu sou Fernanda Guimarães, sou psicóloga clínica. e a gente veio aqui para falar hoje um pouco sobre a condição emocional das crianças nessa situação que a gente está passando, tá? São muitas mudanças, muitas alterações e é importante falar que essas alterações, essas modificações podem trazer algum tipo de abalo emocional e a gente quer ajudar aqui, tentar ajudar os pais a lidarem com isso, tá? Mas por que é importante falar disso? Porque muitas vezes o adulto não considera as manifestações emocionais da criança de uma maneira séria, né? Às vezes é bonitinho, trata como uma coisa, que bonitinho, ou essa realidade emocional da criança é expressa por meio da fantasia, então, né, fala de coisas de seres mágicos, seres fantásticos e o pai ou a mãe, os cuidadores, eles não captam que por trás dessa manifestação fantasiosa tem uma realidade emocional tentando ser expressa ali, tá? Então, a primeira questão é que a realidade emocional, as manifestações emocionais da criança refletem realmente o seu estado psíquico, ou seja, como a criança está lidando com os acontecimentos da realidade. Então, é sério para a criança, mesmo que não pareça sério para o adulto. E dessa forma deve ser levado, né, com todo cuidado, tá? Outra questão, muitas vezes os pais falam, não, eu vou deixar, não vou nem tocar nesse assunto com meu filho, tentam tratar assim, mundo do adulto e mundo da criança. E as crianças, elas hoje recebem muitas informações, elas não são alheias ao mundo, elas estão antenadas, elas estão participando cada vez mais do que acontece. Tudo bem? Então, por exemplo, uma tentativa muitas vezes que o pai tem ou a mãe tem de proteger, falar, vou proteger o estado emocional do meu filho. Então, vem o filho e fala, pai, você está preocupado? Né? E o pai fala, não é nada. Se a criança está perguntando, ela pode ter percebido alguma coisa e o pai falar que não é nada, o pai não ser transparente naquilo que ele próprio está sentindo, a mãe, né? Pode trazer uma sensação de aumentar ali ainda mais a insegurança da criança por conta da dissimulação, né? É como se o pai estivesse contando uma mentira, na verdade. Se a criança foi perguntar, poxa, você está preocupado? Provavelmente o pai deu indícios disso, a mãe deu indícios disso, né? A gente acaba não percebendo, mas é fácil identificar alterações emocionais no outro. E a criança, como ela aprende por imitação, ela está sempre observando os pais, ela certamente capta alterações nesse comportamento, o tom de voz, a forma como, né, a própria tolerância, a paciência. Tudo bem? Então, a primeira dica é não dissimule, ok? Seja transparente. Isso, porém, não significa ah, aumentar, né, agravar o cenário, né, por exemplo, de insegurança do filho. Você não precisa falar, não, claro, eu estou preocupado porque tem um vírus que está matando todo mundo e eu acho que o mundo vai acabar. Isso não é adequado. E aí vem a segunda dica, né, que é tentar adequar a linguagem de uma forma que a criança seja capaz de compreender aquela realidade. Crianças muito pequenas vão entender um grau de complexidade das coisas de maneira mais simplificada, menor. Tá? Então, a linguagem tem que se adequar. Tá? E, por fim, que justamente essa mensagem que se quer passar, por mais transparente que ela possa ser, ela tem que preservar a criança, né? Então, você narrar, a criança não é um mini adulto, né? Se tem gente que muitas vezes não leva a sério as manifestações da criança, muitos pais, cuidadores, por outro lado, tomam a criança como um mini adulto, né? Contam todos os seus problemas, todas as dificuldades financeiras, e nesse sentido deve-se preservar a criança, falar a verdade, mas dentro de certos limites que cabem àquela capacidade de compreensão. Um outro ponto muito importante, pessoal, é não esperar que a criança venha até o pai ou a mãe para falar sobre o que ela sente, para falar o que ela está pensando, né? Então, antecipem isso.
pai, a mãe, tá vendo ali que a criança tá mais quieta um pouco, né? Que antes ela era mais falante, ela tá mais no canto dela, que ela anda mais triste. Chamem a criança para conversar, não é? As crianças não têm a construção do pensamento da maneira que o adulto tem, né? Então, elas muitas vezes não sabem nomear o que elas estão sentindo. É comum a gente ver, por exemplo, uma criança dizer que a boneca está com medo, né? Ah, mãe, a minha boneca está com medo. Então, em momentos assim, aproveitem, né, para tentar explorar um pouco mais isso. Ao invés de dizer, por exemplo, não, filha, mas a boneca não tem medo, ou coloque ela para dormir que está tudo bem. Tentem perguntar o que a boneca está sentindo, mas ela está com medo do quê? Né? As crianças falam muito através das brincadeiras, dos objetos, dos jogos. Então, aproveitem esses indícios, né? A gente tem que ficar muito atento a mudanças de comportamento que possam indicar sofrimento psíquico. Então, voltando um pouco para a questão da percepção dos pais. Percebam, observem bastante a criança, né? Vejam o que tem de diferente nela, que pode ser um indício de que alguma coisa não está bem. Muitas vezes os pais procuram indícios muito grandes. Ah, então a criança parou de comer, mas muitas vezes a criança está manifestando o tamanho daquele sofrimento, do medo, da angústia, do sentimento que ela sente, através de atos que para ela são muito grandes, mas que às vezes podem passar despercebidos para os adultos. Então, tentem perceber, tentem olhar bem de perto o que será que pode estar acontecendo. Antecipem o diálogo, não antecipem a preocupação, né? Como o Roberto explicou aqui, mas antecipem o diálogo. Tá? E a comunicação, o diálogo vai servir sempre como um parâmetro para os pais. Então, por exemplo, a gente está vendo aí uma mudança de rotina muito grande nas famílias de maneira geral, né? Então, muitos pais trabalham de casa, muitos filhos estão tendo aula de casa. Então, quando tem uma mudança na rotina das crianças, principalmente, essa mudança pode trazer insegurança, pode mexer muito com aquela percepção de previsibilidade, ou seja, a rotina traz para a criança uma sensação de segurança. Ela sabe que em determinado dia ela tem determinadas atividades, né? Em determinado horário do dia ela tem que sentar para fazer a tarefa. Então isso tem que tentar mudar o mínimo possível. Se por acaso já tiver sido mudado pela essa questão toda de reestruturação, principalmente das aulas, tentem, pais, mães, restabelecer o mais rápido possível uma nova rotina, tá? E um outro ponto aqui importante, só para reforçar, é que quem tem mais de um filho em idades diferentes, tem que lembrar que a gente tem que conversar com cada um de maneira diferente, né? Então, aquela família que tem um filho de 18, um de 10 e um menor ali de 5. Com cada um deles, o diálogo vai ser de uma maneira. Então, também percebam o grau de maturidade dos filhos, né? Lembrem da faixa etária, ela diz muito também, para poder adequar isso tudo aí e tentar amenizar os impactos da quarentena, principalmente, na vida emocional das crianças. Bom, pessoal, então, só rapidamente, tentem ser transparentes, as crianças percebem vocês, tá? Adequem a linguagem para, né, uma linguagem que possa gerar compreensão e aumentar a segurança e não a insegurança, e preservem, ou seja, não contem todos os problemas com finais que vocês projetam tenebrosos. Então, o mundo não vai acabar amanhã, a gente está junto nessa e a criança tem que sentir isso, que ela é parte de uma estrutura que pode trazer algum grau de segurança, ok? Então, até a próxima. Até mais!